E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Esse papo agora a gente vai falar sobre como estruturar a área de CRO dentro da sua empresa. E a gente trouxe dois convidados muito legais, que são referências na área, para falar sobre como que é a estrutura de CRO nas empresas deles e responder e abrir algumas dicas e erros que eles cometeram na carreira deles. Queria convidar, primeiramente, a Fernanda, que é especialista em estratégia de CRO da Neral CX. Bem-vinda, Fernanda. Muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, estou super feliz. Muito obrigada pelo convite. Que legal estar aqui com você. Ótimo. E a outra pessoa que eu quero convidar também é o Ercílio, mais conhecido como Tito. O Tito é coordenador de Analytics e CRO na Casas Bahia. Seja bem-vindo, Tito. Obrigada pela tua presença Oi, aqui. oi, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Pessoal, vamos lá começar esse papo. E aí, já deixando claro para todo mundo que está assistindo a gente, vai ser um papo, tá? Entre três colegas, três amigos aqui. Espero que vocês possam anotar, como eu estou anotando aqui no meu caderninho, que vocês possam também conectar com eles no LinkedIn, no Instagram, para continuarem essa conversa. Fiquem à vontade, tá bom? E é isso aí. Bom, quero começar esse papo, pessoal, perguntando para você, Fê. Quando a gente fala de começar um programa de experimentação dentro das empresas, né, pensando que a gente não tem a área de CRO, não tem a cultura de experimentação, o que para você é importante quando a gente fala de como iniciar um programa de experimentação? Olha, acho que a principal coisa quando a gente vai começar um programa, independente até do quantidade de time que você tenha para atuar naquilo, seria a definição clara de objetivos mesmo, de definir o que eu quero com o CRO, em que momento o meu e-commerce ou o meu site está, aonde eu quero chegar, tipo, o que eu vou buscar com o CRO. É muito comum a gente só olha e fala, poxa, quero aumentar minha conversão. Mas por que você quer aumentar a conversão? Às vezes a conversão está abaixo da média do mercado, então eu preciso correr atrás de algo que eu ainda não tenho. Todos os meus concorrentes estão com uma taxa de conversão melhor, ou o segmento mesmo em que eu atuo tem uma média de taxa de conversão melhor e eu preciso alinhar o meu site, nivelar o meu site, ou eu já tenho uma super taxa de conversão e eu preciso otimizar o site. Eu acho que a construção a definição clara desse objetivo é importante para você saber por onde começar e até que caminho você vai trilhar, o que esperar lá do final, o que avaliar lá daqui a um tempo que você já está executando o CRO. Então, acho que essa clareza da definição do objetivo é muito importante. Eu coloco sempre como uma outra coisa muito relevante aí, acho que queria também trocar com o Tito, mas acho que isso é muito valioso. A parte de entender a jornada do usuário. Para a gente aqui na Neral, com todos os clientes, isso é meio que uma regra, assim. Depois que o cliente entra, a primeira coisa, até para nortear e ganhar tempo, tempo que eu falo é de ter hipóteses assertivas que possam, de fato, melhorar a experiência dentro do site, seria a definição clara da jornada do usuário. O que está acontecendo nesse site? De onde o meu usuário vem? O que ele faz? Acho que de onde o usuário vem é muito importante. Tipo, que canal eu estou atraindo tráfego para dentro do site? O que ele faz ali dentro? Costumamos definir aqui o que a gente chama de a jornada perfeita, né? Que é o usuário que entra, navega e converte. Então, esse é a minha Caminho jornada. feliz, né? É o caminho feliz. E que nem sempre é o que a gente planejou, né, Fê? Às vezes não, é completamente diferente. Você imagina uma lógica toda bonitinha, o cliente entra lá pelo carrinho, não sei o que, é isso. Mas, exato, independente do momento, o caminho que ela faz, ter clareza sobre essa jornada é muito importante para nortear as hipóteses, sabe? Você economiza muito esforço quando você entende a jornada do usuário e sabe aonde você está perdendo o usuário, aonde eles estão com dificuldade, e é ali que você vai alocar seus esforços. Então, o segundo ponto seria, de fato, definir claramente, assim, ter uma clareza sobre a jornada do usuário. Depois eu colocaria também a parte de pesquisa de dados, porque pesquisa e coleta de dados. Eu acredito que aqui na Neral, pelo menos, nada do que a gente faz funcionaria se nós não tivéssemos dedicado bastante tempo para melhorar essa parte, sabe? De que forma analisar os dados, de que forma eu posso entregar dados confiáveis. Eu preciso ter certeza de que o que eu estou lendo está correto, o que eu estou lendo é confiável,
é uma amostra considerável, porque no final, o que eu disser se é aprovado ou cancelado, né, negado num teste, é o que eu vou colocar no site. Então, eu preciso ter muita clareza disso, enxergar o quanto aquele teste refletiu na jornada do usuário, para que eu possa ter certeza de que o que a gente está fazendo é de fato assertivo. Então, essa parte de análise de dado, eu considero, assim, quase que mais que 50% da importância do teste, sabe? Porque é algo que precisa dedicar tempo e você ter um certo... uma dedicação ali e conhecimento sobre aquilo para que, de fato, você tenha certeza do que está fazendo e seja bem assertivo. É muito interessante isso, né, Fê? Porque eu já ouvi muitas empresas, não sei se você também já ouviu, Tito, empresas que querem rodar programa de experimentação, que querem começar a trabalhar com CRO, mas não tem a estrutura de dados, né, a maturidade de dados ainda bem definida, não tem nem o site tagueado, né, tem muita gente sofrendo ainda com o GA4 e acontece, mas é isso, né? Como é que a gente vai começar um programa de experimentação onde a gente precisa se basear em dados, né? Porque CRO trabalha muito com estatística e aí chega na hora que não tem dado, não tem nem ferramenta de análise de dados, não tô nem falando de ferramenta de teste, tô falando de ferramenta de análise de dados, né? Super importante essa etapa mesmo. Acho que isso é uma... Sim. Pode falar. Uhum. Não, eu ia comentar sobre essa questão da estrutura, que eu acho que tem todos esses pontos que a Fer colocou, né? A Neral tem a metodologia dela, então é importante você fazer todo esse passo a passo da análise, entender a jornada, ter essa metodologia, esse objetivo, e isso vai compor depois também a sua estratégia com a estrutura, né? Porque aí você vai conseguir definir um pouco se você segue um formato centralizado, descentralizado. Mas assim, o que que eu vejo que é mais comum nas companhias, com os profissionais que eu converso, é a estrutura centralizada, né? É ali que você consegue ganhar um pouco mais de poder de ação, né? Porque você vai formar um time independente, né? Mas um ponto que é muito importante, assim, a gente desmistificar também é que não dá para você formar, fiz uma área de CRO e tem uma pessoa, é aquela equipe. Isso, isso não é aceitável, assim, para um programa de experimentação e otimização, né? Então, você precisa estruturar o seu time de maneira que ele tenha independência e que ele tenha poder de ação. Porque se você não tiver todo um conjunto de pessoas, essa multidisciplinaridade das pessoas para atuar, você vai esbarrar no backlog de outros times, você não vai conseguir adesão, engajamento para fazer as coisas, né? Então, eu diria ali que nesse contexto a formação do time é muito importante nessa estrutura. Então, como a Fê falou ali, ó, ela citou tipo da análise. Então, você vai ter um UX para fazer essa análise e duplar junto com o especialista de CRO, porque ele vai conseguir ter uma visão heurística, ajudar com benchmark, com mockup, a estruturar suas hipóteses ali para serem desenvolvidas. Enquanto o profissional de CRO tem essa visão holística, é o cara que conhece o negócio, ele vai conhecer a jornada, ele vai ter esse jogo de cintura também com os outros times, ele vai liderar a esteira de experimentação, ele vai apontar otimizações que você não precisa de uma hipótese para subir. Então, essa dupla é importante, eu diria. E depois vem papéis, eu acho que até mais técnicos, assim, que eu vejo, né? Mas tem o dev ali, que ele vai te dar a sustentação e a liderança técnica sobre a viabilidade do que você quer testar. Então, é também um papel de suma importância para você ter independência, né? Então, essa é a formação básica ali que eu diria de um time centralizado de CRO. E aí, eu gostaria até de comentar que a gente tem uma tendência hoje que eu estou enxergando, tá? Com a chegada do GA4, e assim, fazendo um raciocínio aqui, uma leve comparação assim, né? Mas
a gente tem 90% do mercado brasileiro ali, a gente tem uma penetração do Google Chrome ali de 90%. Então, quase todo mundo acaba usando o Google e, por consequência, a grande maioria das companhias vão também usar o GA4. E aí, com isso, você tem a dependência ali do GA4 para poder fazer ativação de campanha e etc. Só que o GA4, dependendo do porte da companhia, dependendo dos cruzamentos de dados que você for fazer para análises e depois análise de resultado e etc., você vai ter amostragem. Então, uma tendência que eu estou vendo também para a formação de um time mais independente é você ter um BA nessa squad, né? Então, esse time vai precisar de uma pessoa também que tenha uma capacidade técnica para aprofundar análises, porque você vai precisar rodar um SQL, um Python, para tirar insights com dados completos, porque só a interface do GA4 não vai te ajudar nisso. Então, assim, vai depender muito desse porte de quanta massa de dados você vai estar olhando, tá? Mas eu vejo que essa é uma tendência para formação, mas eu diria que o básico é você ter um X para contribuir na ideação da hipótese, o especialista de CRO que vai liderar, coordenar e vai juntar tudo isso junto com o dev que vai subir os testes para você ali, vai ajudar a programar. Então, assim, essa é a formação básica. E o BA eu tô vendo que é uma tendência por conta das amostragens ali, né? O GA4 ele tá forçando, pode ser muito forte ali, mas acho que é basicamente o que está acontecendo. Né? Ele está incentivando você a ir para um BQ e rodar uma query ali para poder extrair dados. Mas eu acho que é um momento, né? A gente tanto indo para a contratação de um PA e até a utilização do BigQuery, é uma maturidade que a gente caminha para atingir, né? Sim. Acho que assim, quando a gente fala de início de time, a gente precisa mirar lá, né, nessa estrutura incrível. Mas quando a gente está começando, porque assim, é mais um erro que as empresas fazem, né? Por exemplo, eu vou começar um programa de supervisão. Tá, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa de CRO, eu preciso de um UX, eu preciso de um dev, eu preciso de um BA, eu preciso de um PO, eu preciso de um PM, eu preciso de um PD, eu preciso de um growth. Cara, você vai contratando um monte de gente. Aí, beleza, eu preciso de um modelo centralizado. Põe todo mundo num grupo e quando vai ver, né, não tem processo, não tem dados, não tem estrutura, nada, não tem nada. E aí você acaba frustrando vários profissionais, acaba criando expectativas de metas mesmo, né, para essa galera que, cara, você não vai atingir de início. Então, vai fazendo aos pouquinhos, né? Então, o que a Fê veio trazendo aqui para a gente, né? Isso é muito legal. Então, para a empresa que quer começar, a primeira coisa é, gente, define o objetivo. O que você espera dessa área? Né? O que você espera desse profissional? Depois, vai conhecer a tua jornada. E aí sim entra um UX, né? Como você comentou, Tito. É importante o CRO, ele vai entender da jornada, claro, porque ele vai trabalhar ali, mas o UX vai fazer a construção da jornada de fato, né? Do desenho, do pensamento, do passo a passo. Você vai precisar de um digital analytics ali, ou de um PA, não sei, para questão de dados, né? E aí, Tito, você comentou aí sobre estruturas comuns de centralizados e descentralizados. Queria que vocês trouxessem aí, Tito, você começou, pode continuar, depois a Fê traz aqui tua visão também sobre esse modelo, né? Beleza, o ideal, o comum, o melhor cenário é o centralizado, onde eu tenho várias caixinhas, vários profissionais olhando para o mesmo objetivo, olhando para as mesmas jornadas, trabalhando para a mesma macro conversão. Mas e quando é descentralizado? Como que a gente pode trabalhar para que seja um modelo sustentável dentro da empresa? Um pouquinho que você falou do como começar ali. Realmente, eu vejo que essa é a formação do time ideal, mas ela também não é algo que a gente não tem que se basear muito e
e ter objetivos e um modelo, uma estrutura, você tem que trabalhar forte nisso, em processo, para você ter um objetivo com esse time, e não é algo que você vai sair fazendo. Tipo, não é algo que você vai conseguir. Putz, em um mês coloquei para rodar. Não é assim que funciona, realmente. Leva tempo para você ter uma esteira de experimentação, né? E sobre os times descentralizados, eu acho que eu estava até num evento ontem e eles falaram muito de data mesh, de questões de um evento de dados ali, de questões de como que você começa a mesclar algumas coisas, falou um pouco de governança e de como que você consegue dar mais autonomia para alguns times. Então, quando você olha para um modelo descentralizado, acho que tem também algumas questões relacionadas a isso, né? Então, o importante é entender a hierarquia e a estrutura das governanças, porque o modelo descentralizado ele vai acabar atuando em squads dentro de produtos. Então, eu acho que pode ser funcional, porque existem casos ali, acho que tem até um conceito para isso que veio há uns anos atrás ali, que é o modelo de você ter um time, acho que é o time que consegue comer uma pizza, né? Então, que é a squad ali. Então você tem diversos profissionais ali, né? Mas ela é uma estrutura que ela é enxuta para atender um produto, né? Então, no máximo ali você vai ter X pessoas que conseguem suportar esse produto. Então, talvez eu penso muito nisso, que no modelo descentralizado você vai ter um especialista de CRO para cada squad, ou dependendo ali do tamanho da companhia, em vez de ter para cada squad, você pode, sei lá, tenho 4 squads, mas eu tenho um especialista de CRO que está cuidando, olhando para as 4 e fazendo essa curadoria junto com as squads. Porque quando você olha para uma squad de produto, né, e eu digo mais produto porque eu acho que o programa de experimentação ele vai funcionar melhor com uma squad de produto do que efetivamente no marketing, né? Eu acho que o marketing ele acaba se utilizando mais das ferramentas de testes e personalizações para um self-service ali. Então é algo mais a toque de caixa, o marketing faz as coisas na ponta, ele precisa ter agilidade, então é assim que vai funcionar no marketing. Você vai ter talvez um cara um especialista ali de otimização que vai estar rodando quick wins, tá? Eu acho que eu vejo mais dessa forma, essa é mais a minha visão. Aí quando você fala mais de programa de experimentação, você vai mais para essa estrutura de produto e aí ela vai ter sei lá, um dev, vai ter um PD ou um X, e aí eu acho que o especialista de CRO pode estar dentro desses times ali também, navegando neles, para olhar o que eles estão fazendo, o que eles estão ideando ali de produto e contribuir com essa experimentação, tá? Então, acho que é como Legal. que eu vejo um pouco assim as coisas. Bacana. E você, Fê? Aí na Neral, vocês, né, são responsáveis por construir times, atender empresas, né, não muito como uma agência, mas mais como uma consultoria, né? Acabei não chamando vocês para se apresentarem, mas a gente vai guardar para o final. Mas queria que você compartilhasse com a gente alguns exemplos de times também centralizados que vocês acabam vendo no dia a dia. Aqui na Neral, nós somos 200% centralizados por focar só no CRO. Então, o nosso time, de fato, se dedica só a isso. Por mais que tenham outros departamentos, o pessoal de CRO acaba ficando exclusivo, porque como nós atendemos clientes de CRO, não tem como, às vezes, dividir um dev, assim, dá um desespero. Não tem, precisamos da dedicação. Mas o que eu tenho também de experiência muito legal para trazer é com relação aos clientes. Tipo, as pessoas que chegam até a Neral para contratar uma agência de CRO. Aí eu tenho aqui alguns perfis, assim. Tem empresas, né, que são, às vezes, maiores e não tem ninguém dedicado ao CRO, nem UX, nem dev, nem nada. E aí, normalmente, eu tenho contato com um gestor de marketing ou um gestor de e-commerce que vê que o CRO é muito importante, ele não está conseguindo otimizar dentro do site, dentro da empresa, né? Precisa de força, precisa de braço e de agilidade
aí eles recorrem a uma agência de CRO, porque aqui a gente vai ter parte de dev, de UX, para fazer tudo isso que lá dentro, às vezes, ele não consegue um time dedicado. Então, tem esse perfil de empresas que eu tenho um gerente de marketing interessado no CRO e ele dá conta, assim. Dá para ver que não é só um gestor de marketing que cuida só do marketing, ele tem essa noção do CRO, da experiência, está preocupado com a jornada, porque é quem está lá dentro, né? Então, acaba que tem essa visão, pelo menos, do que é necessário para um CRO funcionar bem. E também tem aquele perfil de que a agência é colaborativa, na verdade. A agência é uma extensão, são braços dedicados ao CRO, mas que atuam totalmente em parceria com o time interno. Aí, nesse caso, eu acho que é legal trazer esse exemplo também para falar um pouco desse que é descentralizado. Porque são pessoas lá dentro da empresa, lá dentro vou chamar eles de cliente, porque são clientes da Neral, mas como se fosse dentro do e-commerce lá da empresa, eles são cada um de uma área. E quando a gente vai fazer as reuniões semanais de CRO, todo mundo participa. Eles não atuam no dia a dia, mas isso eu vejo que é tão importante para o sucesso do projeto, acho que mais do que todas as outras coisas, que todo mundo esteja ciente do que está acontecendo. A gente sabe que o dev lá da empresa não vai ter tempo de programar os testes, não é ele que vai fazer isso, por isso que tem a agência como suporte. Mas ele participa de tudo. Ele está nos grupos que a gente conversa. Quando ele tem um tempinho, pelo menos uma vez por mês, ele entra na reunião para entender o que está acontecendo. E essa troca é muito importante. Ele é o norte do que pode e que não pode ser feito. Muitas vezes a gente conversa com o pessoal de marketing, com o pessoal de UX, define uma hipótese. Aí eu preciso sempre chamar o dev e falar, isso aqui vai funcionar na prática? Como é que a gente vai programar isso aqui se der certo? Ou se der errado, qual é a alternativa? Então é muito importante que eles estejam cientes e participando, sabe? Eu acho que isso é um ganho muito bom. E como é que eu vejo que eles fazem para isso funcionar? É ter um gestor, que é o que a gente chama de ou o coordenador de marketing, ou o head de marketing, de CRO, mas que faça essa conexão. Ele sabe quem chamar na hora certa. Tipo, a gente está falando sobre exemplos de concorrentes, sobre ideias para próximas hipóteses, tudo bem, pode ser só o pessoal de marketing. Mas na hora que vai executar, na hora que chegou assim, agora a gente vai programar isso aqui, ou então deu certo, vamos viabilizar a implementação no site, ele sabe quem ele tem que chamar. Então, isso é muito importante, sabe? Todo mundo está participando, todo mundo está entendendo o que está acontecendo e com clareza do objetivo. Isso é uma coisa que funciona bem também. Sempre reforçar, tipo, lembrando que isso aqui a gente está fazendo para atingir esse objetivo. Aí está todo mundo dentro do escopo ali, todo mundo sabe o que está acontecendo. Por mais que não execute no dia a dia, ter essa pessoa responsável por unir as pontas, eu vejo que é muito importante, faz funcionar. Show de bola, show de bola. Vocês deram alguns, né, pontuaram alguns profissionais aqui, né, as comunicações que a gente tem, né, quem que a gente fala e tal, mas eu queria que a gente voltasse no ponto sobre a formação, a estrutura do time, né? O que a gente precisa minimamente dentro do time ali, voltado para CRO para funcionar. E por que eu falo dentro do time de CRO, né? Vocês falaram, e por isso que a gente está juntando as perguntas, né? Descentralizado, o que a gente precisa para começar um time de CRO. Porque é isso, né? Se a gente não tem um time rodando junto ali, olhando para o mesmo objetivo, mesmo que sejam de 3 pessoas, a esteira acaba se tornando muito maior, né? E aí o aprendizado com os testes, eles se tornam muito lentos. Então, na visão de vocês, eu acho que a gente pode definir assim, Fê, você pode trazer para a gente qual que é o mínimo que a gente precisa? E Tito, você pode trazer para a gente uma visão de o que é o máximo de time que a gente pode ter e modelos desse trabalho? Acho que vamos dividir assim? Vai lá, Fê. Eu acredito que, no mínimo, a gente tem que primeiro também responder uma outra pergunta, que é o que a gente espera ali do CRO, porque isso envolve muito o mínimo necessário. Por exemplo, tem empresas que a gente tem contato que fazem testes bem mais simples, assim, eu gostaria de cores, posicionamento de elementos que já estão na página, copy, testes nesse nível, às vezes, com as ferramentas da atualidade, o que a gente tem hoje disponível para teste AB, você não precisa de um dev para fazer testes nesse sentido.
uma pessoa, um coordenador, um especialista de CRO, uma pessoa que esteja analisando as hipóteses, olhando o cenário, ela mesma tem capacidade de entrar na ferramenta e trocar cópia, mudar posicionamento, porque hoje as ferramentas elas buscam essa estrutura low code ali, fazer um arrasta e solta, que facilita muito a vida. Então eu já vi muitos departamentos de marketing se virarem muito bem com isso e fazer coisas bem legais. Então, isso eu falo desse cenário de como se fosse complexidade dos testes. Quando você vai para um caminho mais simples, eu acredito que dá para você se virar com boas ferramentas e um especialista em CRO. Agora, se você não tem essa expertise, ou então se você precisa de testes um pouco mais complexos, aí eu diria que junto com um especialista de CRO, que vai olhar dado, vai pensar nas hipóteses, vai definir para onde vai, o norte, uma pessoa que olhe bem esses números e analise o pós, você precisaria de um dev junto. Mas daria tranquilamente para um time de marketing começar a ter essa noção de experiência, esse primeiro contato com boas ferramentas e uma pessoa dedicada a isso. Eu acredito que dá, só que assim, menos velocidade, um pouquinho menos de complexidade, mas funciona. Já vi muita gente fazer coisas bem legais com uma estrutura super enxuta, assim, de 2 pessoas mesmo. Legal, Fê. E eu acho que é um bom ponto a gente também falar que, assim, né, você contratou um CRO com uma ferramenta muito boa, né, e o CRO, e aí você até pode ter um designer ali, um UX descentralizado, que vai só fazer a ponte com o CRO, mas é importante definir, e aí o teu primeiro ponto ali da primeira pergunta, né, do objetivo, é muito importante, né, porque assim, aquele CRO, ele vai olhar para as jornadas que você priorizar, né? Pensando que ele é um profissional e ele tem ali vários pontos para olhar, né? Ele tem um framework a ser seguido, né? Então, assim, quanto maior vai ficando as tuas prioridades, as tuas jornadas e a complexidade, maior precisa ficar esse time, né? E aí, Tito, queria que você trouxesse essa visão, né? Como, por exemplo, nas Casas Bahia, você tem muitas jornadas, você tem muitas frentes para cuidar, então você não consegue ter ali um CRO trabalhando sozinho, atendendo a tudo, né? Fala um pouco dessa complexidade para a gente. Sim. Eu acho que a Fê colocou muito bem quando você está fazendo um programa mais simples ali, e atuando, e a atuação fica dentro do marketing ali, então você consegue se virar bem ali. Mas na medida que cresce, você começa a entrar até em testes mais complexos. Então, a questão ali você para de olhar um pouco para o front e você começa a olhar mais para features, né? Então você vai querer testar algo novo para saber se realmente isso vai trazer receita, vai trazer conversão. Então, basicamente, o time vai estar codando algo novo, né? E às vezes não necessariamente o time de CRO. E aí que entra o programa de experimentação, né? Para você poder apoiar os times que estão produzindo features novas. Então, assim, você vai olhar muito para produto, né? E aí você precisa desse time um pouco maior que eu comentei. Você vai precisar de um dev, como a Fer bem colocou. Você vai precisar, assim, de um X para poder contribuir com essa visão heurística. Vai precisar, talvez, do BA, dependendo das ferramentas que você está usando. Então, e vai precisar de mais de um analista de CRO, mais de um especialista, porque quanto mais time você tiver atendendo, quanto mais coisas você tiver alinhadas com os outros times ali, porque basicamente você também vai trazer hipóteses para serem feitas, mais robusta vai ficar a sua operação, você vai precisar de mais pessoas, né? Mas eu acho que com esses, digamos, 4 perfis, né, o especialista, o X, o Dev e o BA, você já tem um programa de experimentação mais robusto, né? Você já vai conseguir rodar mais testes e vai conseguir também atender áreas que desejam testar features, né? E isso é importante para você produtizar de fato CRO, porque você vai começar a mostrar bastante resultado. E assim, e como eu falei, não é algo que começa da noite pro dia.
leva tempo para você ter uma esteira consolidada. Sim. Eu acho que a gente falou das análises e tudo mais, tem processo, você vai ter que montar processo, você vai ter que entender essa cadeia ali de pessoas e de times e de interseções para poder montar um processo e ter uma governança da esteira. Então eu vejo que o máximo seria isso, assim, você ter esses perfis, e aí eu acho que vai muito da capacidade das pessoas, da capacidade desse time de entregar e de você ir evoluindo o time, né? Você vai, quanto mais coisa você estiver testando, talvez mais time você vai precisar por conta do capacity de atender. Mas eu vejo dessa forma, tá bom? Perfeito, perfeito, gente. Obrigada pelas respostas. E, bom, faz parte no programa de experimentação, faz parte em times de CRO, a gente cometer erros, assim como todo mundo, né? Mas acho que quando a gente roda um teste, né, a gente nada mais a gente está validando uma hipótese e ela pode, né, ter um resultado positivo como negativo. E a gente precisa parar para entender que esses erros negativos, eles são aprendizados, né? E eu gosto muito de puxar essas perguntas com todos os profissionais que eu converso, porque é muito legal a gente entender a visão dos profissionais de erros e o que surgiu, o que trouxe de aprendizado, né, nessa jornada. E eu queria que vocês compartilhassem quais foram os erros que vocês cometeram, ou que vocês viram, ou quais são os erros mais comuns na hora da gente rodar um time de CRO, um programa de experimentação. Se vocês puderem começar aqui pela Fê, porque o Tito finalizou. Vamos conversar com você, Fê? Eu acho que aqui as coisas que a gente já viveu mesmo que geraram grandes dificuldades era o fato de lá no começo a gente não documentar o processo. Aí entrava uma pessoa, ou então, às vezes, mais gente participava e o processo não estava documentado e alguma coisa muito importante passava. Você chegava lá 2 semanas de teste ativo, tinha faltado um evento, tinha faltado a coisa mais importante para monitorar, ou então ia ver o evento não estava funcionando. Aí precisava chegar... Ai, que dor no coração! Literalmente, é a dor no coração mesmo. Ou então, puxa, às vezes quando a gente tem original e variante, vai colocar um evento e o elemento muda. O evento não é o mesmo, então precisa criar um evento diferente para pegar as coisas lá na variante. E isso passava. Então, essa documentação do processo para a gente foi essencial para ter, assim, pelo menos tá funcionando. A gente vai chegar lá na hora de analisar e todas as coisas estão ok. Então, como você falou, um checklist, assim, de o que precisa ser feito. E acredito que isso ajuda muito, e quando não tem grandes chances de dar erro. Uma outra coisa é não ter as hipóteses claras, assim, porque o objetivo claro é o que eu estou testando, o que eu vou mudar e o que eu espero lá no final. Muitas vezes a gente tem um objetivo até para começar, só que na hora que monta, vai criando várias coisas, várias variáveis no mesmo teste, você acaba se perdendo, assim. Isso, por mais que seja super legal a questão do poder fazer os testes multivariáveis, isso tem que ser muito bem documentado, muito bem definido, porque pode ser que aconteça de uma mudança interferir na outra. E no final tudo interferir na conversão e você não saber o que foi que gerou o resultado, ou positivo ou negativo. Aqui a gente tenta sempre tomar muito cuidado com testes feitos em paralelo. Eu quero fazer um teste no carrinho e ao mesmo tempo um teste na home. Não faça isso, porque depois no final a gente não vai saber o que interferiu lá no carrinho. Acho que só se tiver um processo muito bem detalhado de análise de dados para conseguir isolar o tráfego. Todo mundo que passou pela home não passou no carrinho, ou então todo mundo que entrou só no carrinho. Se você tiver essa estrutura, eu acho que tem grandes chances de dar certo, mas no geral eu vejo muito erro acontecendo por isso, sabe? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, para você parar de ter clareza dos dados, que atrapalham o seu resultado final. E uma outra coisa também que envolve muita ansiedade aqui no nosso caso, tanto a nossa quanto a do cliente, é a amostragem. É importante lá no começo do projeto, acho que a gente tem uma noção dessa parte estatística, da amostra mínima necessária para você ter um dado confiável.
Isso é muito relevante, muitas vezes, sem, assim, isso eu posso dizer assim, muitas vezes mesmo. A gente faz um teste, roda ali 15 dias, a hora que vai apresentar o resultado do cliente, não, ele já está ótimo, vamos implementar. Ou então, não, ele está péssimo. Aí, por algum motivo, deixa rodando e o resultado muda. Então, é muito importante saber a amostra mínima necessária para você ter dados confiáveis. E isso tem a ver com o objetivo, né? Se é relacionado à conversão, ou se eu estou analisando só a interação com o elemento que eu troquei, mas é importante ter uma amostra necessária de usuários que visualizaram aquela mudança, e às vezes eu acho que a gente se engana nisso também. Eu divido o tráfego 50% para cada uma das versões. Aí eu tenho, vamos supor, 1.000 pessoas que entraram ali, mas o elemento que eu mudei está lá no fundo da página, e só 200 pessoas viram. Então, a minha amostra não é de 1.000, a minha amostra é de 200. Então, aos poucos, eu preciso ir estudando essas coisas para ter certeza que eu estou tomando uma decisão correta, porque às vezes é um dado que você se ilude, né? Não é um dado correto. Então, acho que essa é uma coisa assim que afeta diretamente a análise final, o resultado final, e muito importante. Acho que dos que passamos por aqui, esses são os piores, assim. E é interessante, né? Assim, Fê, quando a gente pega profissionais de CRO que levam a sério, né? O framework, que levam a sério as boas práticas, existe uma etapa ali que é fazer um cálculo amostral, é entender o MDE, é entender a duração mínima do teste, né? Eu já vi profissional subindo o teste sem essas informações. E aí chega, por exemplo, um coordenador de marketing ou um coordenador de outras áreas que não entendem o framework de CRO e fala, pô, uma semana, vamos tirar o teste do ar, vamos implementar? E você não teve tempo ainda, você não teve amostra, né? Então, assim, existem calculadoras amostrais, existem ferramentas que nos ajudam a entender esse tráfego, como você comentou, eu tenho 1.000 acessos, mas naquela etapa ali, eu só tenho 200. Eu tenho como saber isso, né? Por exemplo, Clarity e Hotjar mostram essas informações, né? Pelo menos a média, para você entender quanto tempo você vai rodar. Tem uma calculadora muito boa, que é da CXL, que ela traz essas informações mínimas para você preparar o briefing do teu teste. Muito bacana, muito legal mesmo. E você, Tito? Compartilha com a gente os erros. Eu acho que a Fê, tipo, trouxe muita coisa. É isso. Talvez algumas coisas a gente vai tropeçar, e vai aprendendo. Mas eu queria até trazer alguns pontos, assim, digamos, mais sociais ali. Mas depois eu entro um pouquinho em algumas partes técnicas, mas basicamente comunicação é muito importante. É muito importante. Eu acho que se você não tem comunicação entre o time e entre demais times ali na companhia, na empresa ali, você pode sofrer com interferências dentro do teste. Você subiu um teste, alguém fez alguma outra coisa na página, e você não estava sabendo, porque às vezes você também não alinhou. Então, eu acho que isso é importante, comunicação, para não ser atropelados os processos. Nem só os processos de CRO ou os processos de algum outro time que esteja atuando junto ali, né? Porque você pode ter um pouco dessa sobreposição, não de tarefas, mas sobreposição sobre aonde você está atuando. E Então, acho que visar o comunicação. resultado também, né, Tito? Sim, sim. E aí, isso eu acho que é essencial. Comunicação tem que ter, assim. Trabalho, a comunicação tem que ser feito. Aí eu acho que tem alguns pontos que você pode também estar atentos, que é sobre o checklist ali. A gente falou bastante. A Vreca falou, a Fer falou, então tem que ter esse QA ali, você tem que ter um checklist das coisas que você está subindo, o que não pode faltar. Eu acho que esse é um ponto essencial ali, fazer essas checagens antes de você subir o teste, para ter certeza que está tudo certinho. Depois a gente entra muito em planejamento, que está ligado com a comunicação. Você vai. A Fer falou disso assim também. Você vai ter que entender seu MDE, você vai ter que entender os seus objetivos ali, isso daí tem que estar muito claro. Então você vai ter que
talvez realizar um discovery um pouco maior para entender o cenário. Essa, essa hipótese tem que ficar bem escrita, né? Então, eu acho que e aí tem um planejamento de você estruturar ali período do teste, essa comunicação em conjunto, porque, putz, eu vou subir isso aqui nessa semana, aí você vai ter, tipo, uma campanha sazonal, você não pode subir nessa semana. Então, você tem que entender tudo isso, tem que planejar direitinho para o teste rodar liso ali, né? E aí eu acho que a gente entra também um pouco, mais uma vez, ligado ao planejamento, ligado à comunicação, você vai começar a bater em democratização da informação, né? É muito, acho que também do que a Fer falou, você tem que ter as coisas documentadas. Você tem que ter transparência, né? Então, não adianta você rodar um teste e por mais que a gente rodou um teste, foi bom, deu positivo, teve confiança estatística, subi o teste e implementei. Tá, e depois? Com quem que fica esse aprendizado? Né? Tipo, cadê? Você rodou, mas quando você rodou, quais foram os resultados? Isso daí tem que ficar documentado. E você tem que dar essa transparência para a companhia. Você tem que democratizar essa informação. E até quando um teste perde, porque o importante não é ganhar ou perder num programa de experimentação, é aprender. Porque se você perdeu, você está mitigando o risco. Você deixou de fazer algo que fosse prejudicar a sua conversão. Isso tem que ficar claro, para você até ter um banco de hipóteses que foram rodadas e de testes que foram realizados ali e saber o que deu certo ou não. E eu acho que tem muita. O mercado como um todo ele vai evoluindo. Então, algo que você fez lá atrás e testou lá atrás talvez não funcionou, mas talvez você veja algum comportamento mudando daqui a um tempo e você queira testar de novo, então você já tem alguma documentação para te basear. Então, essa transparência e democratização é muito importante, tá? Tito, posso fazer um comentário aqui sobre a Pode, transparência pode. e democratização? A gente precisa partir do pressuposto que nem todo mundo da empresa conhece CRO. Nem todo mundo conhece programa de experimentação, né? E aí, quanto mais a gente fala na empresa a importância de se testar, vai se criando dentro da empresa a cultura de que a gente precisa testar, a gente precisa aprender e que isso é importante, né? Como você falou, não é importante a questão do ganhar ou ficar triste pelo perder, mas é pela quantidade de aprendizado que a gente vai tendo. E compartilhar esses aprendizados é importante, porque pode ser que um time que não está participando desse programa, que não está acompanhando os testes, aquela informação vai ser importante, seja de um CTA, seja de uma cor, seja de uma segmentação, seja de uma jornada, tudo isso é importante para construindo ali o aprendizado da empresa como um todo, né? E aí, acho que um outro ponto importante também da transparência e democratização é a visibilidade, né? Então, a gente não só compartilha aprendizado, mas também traz visibilidade para a área, traz visibilidade para os resultados. E aí a gente começa a ter uma união entre a empresa, né? Então passa a ser uma cultura de experimentação, uma cultura de aprendizado contínuo, né? Não é só um time de CRO, não é só um programa de experimentação centralizado ali no marketing ou no time de produto, não, é vir uma cultura. A empresa entende que experimentar é importante. E aí a gente espalha a mensagem da experimentação, né? Isso que é legal. Muito bom ponto, Tito. Não, você falou tudo, assim. Eu acho que quando você traz democratização e transparência sobre o que você está fazendo, você dá essa visibilidade para o time, você eleva a maturidade de todos os outros times, porque você está mostrando o que você está fazendo e eles começam a tirar insights sobre aquilo, começam a entender um pouco mais sobre um KPI, sobre uma métrica, sobre um comportamento. Então, assim, acho que você falou tudo. É super importante esse, digamos, esse pilar dentro de CRO. Então, assim, eu acho que aí
não que a pessoa vá cometer um erro, assim, mas eu acho que tem que estar dentro do programa dela. E por isso que eu falo muito, programa de experimentação, cultura de experimentação, porque esses conceitos vão basear toda essa cultura, né? Então, eu acho que é um ponto super legal, assim. O que mais que temos de erros? Querem compartilhar mais algum ponto? Tem mais uns pontos aqui, eu posso falar também. Pode colocar na roda. Eu acho que a Fê falou bastante ali também, e você, Lavreca, do MDE. Então, assim, realmente é importante a gente não errar esse contexto, assim, entender um pouco sobre não ignorar a estatística ali, né? O objetivo do teste, né? Eu acho que, assim, vai ter algum teste que você vai entender um MDE e você vai entender também o comportamento do seu público, né? Então, basicamente, você vai definir também um pouco dessa massa estatística e dessa validade estatística que você quer trazer. Então, você não pode ignorar essas contas, esses cálculos, tá? Então, é que nem a Lavreca falou, pode ser que alguém já, tipo, subiu um teste aqui, mas não fez muita análise, e depois você não vai saber, de fato, se aquilo que você viu um uplift, ele é validado estatisticamente. Então, pode ser que o uplift tenha sido somente algo natural dentro daquele período. Então, acho que você não precisa correr esse risco se você fizer o cálculo certinho ali. Então, não ignore a estatística. Eu acho que esse é um erro que a gente não pode cometer. Aí, eu olho também um pouco muito sobre métrica enviesada. Eu acho que tem situações ali que você vai precisar entender muito o cenário para não ter uma métrica enviesada das coisas, né? Então, eu acho que eu posso citar até alguns exemplos assim, mas basicamente quando você está fazendo um teste e aí digamos você vai testar um banner, isso está muito ligado também ao objetivo, assim como a Fê colocou muito, né? Eu quero testar a comunicação desse banner. Então, sei lá, eu vou ter um banner que vai comunicar uma frase e outro vai comunicar outra. Ou vai ter uma imagem diferente do outro. Você está comparando dois banners ali. Olhar só uma métrica, por exemplo, muito da ponta final lá da sua conversão, né? Ou seja, um banner ou uma landing page que você está testando. Mas esse banner trouxe mais receita. A receita ela não é ligada diretamente a um gatilho mental, ao engajamento que você quer trazer para o banner. Então, talvez isso seja uma métrica enviesada. Então, você tem que separar bem as coisas, né? Tipo, quando você fala de banner, quando você fala mais do conceito ali do design, né? Você está falando mais de CTR, de engajamento. Você quer engajar mais. Porque nem sempre a conversão vai acontecer no banner. Você vai engajar a pessoa e você vai ter um funil por onde ela vai passar. Então você não pode. Opa, acho que perdemos o Tito aqui. Bom, assim que ele voltar, eu puxo ele novamente. Bom, acabou que no início a gente não se apresentou. Peraí, Tito voltou. Voltei. Voltou. Tito, deu umas travadas aqui, viu? Acho que caiu de novo. Bom, então vamos seguir aqui. Fê, acabou que no início ali nem pedi para vocês se apresentarem e a gente vai partir aqui para a última pergunta. Então, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória e deixasse para a gente aqui uma dica de ouro para quem está pensando em implementar CRO na empresa. Certo. Eu trabalho na Neral CX, é uma agência especializada em CRO, que começou como um estúdio de implementação, de desenvolvimento de sites para
para... Desculpa, eu vou retomar aqui. Eu trabalho na Neral CX, é uma agência de CRO focada especificamente em otimização da conversão, que começou como um estúdio de implementação. Há muito tempo, acho que 8, 9 anos atrás, a Neral começou implementando sites e entendeu que era uma necessidade essa otimização da conversão, melhorar sites que já existiam, e aí há uns 5, 6 anos a gente entrou nessa parte do CRO. Eu atuo com marketing digital há mais ou menos uns 9, 10 anos, desde a formação na faculdade, e sempre nessa parte de estratégia de como vender mais online, e muitas vezes esbarrava nessa questão de, puxa, mas eu estou levando gente para o site e chega lá no site e acontece alguma coisa que se perde. Então, na minha carreira fez muito sentido virar o mastro, assim, né, para o CRO. Acabou que complementou muito o que eu já entendia de marketing, de como estratégias para vender online. O CRO acabou sendo um grande complemento para isso, porque não só como eu faço para levar gente para o site, para ter campanhas atrativas, para fazer com que o meu site seja visível, é esse outro lado, né? Como eu faço para o meu site reter usuários, para que a minha navegação seja fluida e que todo o esforço do marketing tenha resultado ali dentro. Então, para mim, o CRO foi um complemento muito legal na carreira, assim, algo que eu posso dizer que adoro fazer, gosto muito e vejo que tem um grande futuro aí para os e-commerces, tem muito mercado ainda, acho bem legal. Acho sensacional empresas que de uns 2 anos para cá todo mundo começou a olhar para o CRO, e aí é muito legal porque a gente pode ter essas trocas, pode entender o que o pessoal está fazendo, pode aprender e ir evoluindo junto. Para quem está começando ali o CRO, eu acho que das coisas que eu falei, eu gostaria de reforçar 2, que são muito, muito importantes, assim. A consistência, comece e continue. Às vezes você vai ter 2, 3 testes, às vezes mais, às vezes menos, que não dão certo. Mas é importante que não desanime, porque provavelmente tem sempre alguma coisa para você aprender ali. E como o Tito falou, eu acho... Vou até anotar isso para usar sempre, porque é uma frase excelente que ele comentou. O programa de CRO, ele não é para você só ficar aprovando coisas, né? É para você evitar desperdício de verba, de tempo, de implementar coisas que não vão ajudar em nada na navegação do seu usuário. Então, para que você tenha esse aprendizado, é importante a consistência. Tipo, você fazer sempre, fazer continuamente, analisar de forma contínua. Mesmo depois que implementou uma coisa no site, que no seu teste deu certo, aprovei no teste, coloquei no site, continua olhando aquela métrica, vê se no todo, na distribuição, em todo o seu tráfego, aquilo vai funcionar da mesma forma, ou se tem alguma coisa que pode ser melhorado ainda. Então, eu vejo que o CRO é uma melhoria a médio e longo prazo. Não são coisas que você vai fazer hoje para melhorar amanhã, mas daqui a um ano, você vai gostar muito de ter começado agora, porque o seu site vai ter evoluído muito. E o aprendizado, a visibilidade sobre a jornada do usuário vai ter evoluído muito, com certeza. Então, para mim, a consistência é uma coisa valiosíssima. E depois, o segundo ponto é voltar ao que eu falei lá no começo. Entenda sobre a jornada do seu usuário. O bom do CRO é que ele vai te forçar isso ao longo do tempo, né? Você vai, de fato, ter noção do que o usuário faz dentro da sua página, o que é importante para ele, onde ele está engajando e onde você está perdendo tráfego. Mas se você puder adiantar isso e analisar de forma mais profunda, ter essa visão clara do seu funil, o que acontece dentro do seu site, eu estou falando até de coisas básicas, assim, eu tenho uma página muito grande e eu descobri que ninguém chega lá no final. Então, você para de ficar perdendo tempo com coisas que não vão te dar resultados que você espera. O fato de você conhecer a jornada do usuário faz com que você economize esforços. Você direciona os seus esforços para o que você sabe que vai funcionar, para o que você sabe que vai dar resultado. E às vezes evita de você ficar ali 1, 2 meses tentando melhorar uma etapa que no final você não sabia, mas nem tem acesso. É uma coisa não visualizada ou algo que não é tão útil ali dentro da sua navegação. Para mim, é como se a gente usasse aquele termo antigo de afiar o machado antes de cortar a árvore. É muito válido no CRO. Você estudar bem a jornada do seu usuário para alocar os esforços no lugar certo. Ainda mais quando está começando, que geralmente a gente tem uma equipe mais enxuta. Essa análise de esforço é muito importante. Acho que dar uma animada ali no começo, porque você vai já mais direcionado. Fez muito sentido, Fê. Nossa, muito sentido. Ótimas dicas. Obrigada, viu? Vou puxar o Tito agora para responder.
Tito, como eu falei com a Fê, acabou que eu não pedi para vocês se apresentarem, então nesse momento eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouco da tua trajetória, e deixar aqui como mensagem final qual que é ou quais são as tuas dicas de ouro para quem está começando, ou para quem já trabalha com um time de CRO e quer amadurecer. Então, legal. Bem, eu tenho bastante tempo aqui de mercado digital, né? Eu comecei trabalhando até numa editora de livros ali, então tinha um e-commerce, então eu estou há bastante tempo já no mercado digital ali, eu tenho mais de 15 anos de mercado digital, e desse tempo todo ali, eu tenho já quase 5 anos ali, um pouquinho mais de 5 anos, eu diria já, dentro de CRO, né? Então foi o que me brilhou aos olhos. Por formação, eu sou designer, então eu comecei muito no mercado digital atuando dessa forma, criando campanhas, criando arte ali para e-commerce, para sites ali, né? Landing pages, etc. E o que me brilhou os olhos nos últimos anos foi o CRO, porque eu já estava numa trilha muito mais de gestão, de coordenação, olhando um pouco mais para métricas, para KPIs, tendo que reportar resultados, né? Então isso me trouxe um olhar a mais para CRO, né? Então desde que eu tive esse contato, eu estudei bastante ali, então, acho que uma das dicas, eu acho que é essa, né? Estudem sobre comportamento, psicologia, gatilhos mentais. Acho que isso permeia muito o especialista ali, o profissional de CRO. E, bem, quem tiver afim também de bater papo sobre isso, me mandem mensagens, me adicionem no LinkedIn ali, que eu acho que eu posso contribuir. E uma outra dica, assim, que eu acho que é a dica de ouro, quando você está estruturando o time, e até quando você está consolidando ele, assim. Eu acho que pense num programa de experimentação que você consiga transformar essas hipóteses também, esses resultados em dinheiro. Porque, no fim das contas, o profissional de CRO, por mais que você construa os objetivos, alguma das métricas ou algum objetivo vai estar pautado em receita e conversão. Então, isso é importante para você ganhar robustez no seu programa de experimentação. É você realmente entregar a receita. Então, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes ali para a visibilidade da área. Show de bola. Obrigado pela oportunidade aí de fazer parte do painel. Muito bom, pessoal. Bom, chegamos ao fim aqui do nosso papo. Queria mais uma vez agradecer por terem aceitado fazer parte desse painel. Acho que tivemos ótimas trocas aqui. Acho não, tenho certeza que tivemos ótimas trocas. Anotei muita coisa aqui do ladinho. Espero que você que está assistindo a gente também tenha anotado e aprendido bastante com esses dois especialistas. Pessoal, queria só que vocês deixassem aqui como que quem está assistindo a gente pode acompanhar vocês, seja no LinkedIn, no Instagram. Tito, como que as pessoas podem te encontrar? Se você buscar Ercílio Vieira, vai aparecer lá. Tem o Tito também, porque o pessoal aí na comunidade me conhece como Tito. Mas se buscar lá, acho que vai achar certinho. E depois, sei lá, a gente pode mandar aí o LinkedIn aí, mandar mais dicas. Então, pode procurar que você vai achar. E você, Fê? Tô no LinkedIn também, e no Instagram, eu costumo compartilhar os temas e os cases, o que a gente tem construído no CRO, no Instagram da Neral. Aí, tanto no LinkedIn pessoal quanto no LinkedIn da Neral tem esse conteúdo, mas se for a plataforma do Instagram, eu acredito que todos esses conhecimentos, essas coisas que a gente constrói no dia a dia, acabam indo para o Instagram da Neral. Aí lá é Neral CX, e o meu também, pelo nome ali, Fernanda Benite, acaba encontrando também. Show de bola. Bom, pessoal, mais uma vez,
Obrigada por terem participado. Vou tirar vocês aqui da telinha só para fazer o fechamento, tá bom? Então, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, chegamos no final desse bate-papo aqui sobre como estruturar times de CRO na tua empresa. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado desse papo e eu te espero no próximo